Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, é para o aniversariante, né, que está de costa para mim. Chama o aniversariante aí para mim. Eu pedi para olhar para uma pessoa bonita e diz que o senhor é a pessoa mais bonita aqui hoje. Pastor Marcos, que Deus abençoe, que Deus lhe conceda mais uns 100 anos de vida, ou até o arrebatamento da igreja. Eu encontrei no senhor um amigo, um pai, um confidente, um sobrevivente, um herói, e eu tenho orgulho de ter nascido na sua geração e poder ver que Deus ainda usa homens de maneira extraordinária. O que seria o Brasil sem o ministério que Deus te deu? O Rio de Janeiro está de parabéns por tê-lo como profeta desta geração. A igreja diz amém por essa palavra? Então dê uma salva de palmas pela vida do nosso pastor, por favor. Muito obrigado, pastor. Eu prometo que não vou demorar. Alguém trouxe Bíblia aí debaixo de chuva? Então abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, o capítulo é o de número 43. Veio algum pentecostal para essa reunião ou não? Isaías capítulo de número 43 está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E só quem recebe esta palavra dê um grito de glória a Deus, por favor. Os que estão assentados, fiquem de pé por um minutinho, por gentileza. E quem está de pé, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, com carinho e respeito, e aperte a mão dele ou dela até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, hein? Isso, vamos orar? Se o sonoplasta puder me ajudar no som aqui, me dar um pouquinho mais de som e aumentar o som do teclado também, eu vou agradecer muito, tá bom, querido? Feche seus olhos. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, Senhor, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar desta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem tomem o seu assento, os que não podem fiquem de pé, mas todos damos a Jesus uma linda salva de palmas, por gentileza. Sonoplasta, querido, onde é que está a sonoplastia aqui, pastor? Onde é que está a sonoplastia? Aonde? Sonoplasta, abre o som aqui para mim, querido, tá bom? Esses PAs aqui, principalmente, eu não sou cantor igual a Aline Barros, eu não tenho a voz bonita igual a do moço que cantou aqui agora, eu sou pregador da palavra. E eu devo ir até as 2 da manhã, o pastor me deu liberdade aqui, não sei se alguém fica. Alguém fica aqui ou não? Então, antes de começar a pregar, eu quero aqui deixar uma palavra de angústia. Estava vindo para cá agora e tomei conhecimento que o Supremo Tribunal Federal do Brasil acabou neste momento de aprovar
que o aborto até a 12ª semana de nascimento não é crime. Uma mulher grávida de 3 meses, não importa a situação em que ela aborte a criança, ela não é mais penalizada. O meu país acabou de legalizar o assassinato de crianças. Que Deus tenha piedade da nossa nação, que já é sacudida nesses últimos dias com a ira de Deus. Eu creio que se a igreja orar, Deus pode fazer algo diferente. Posso ouvir um amém por esse povo? Eu quero pregar para os que estão vivos. Eu quero ministrar para você uma palavra de fé que vai arrancar a sua alma do limbo do inferno e vai te fazer voltar para a sua casa nesta noite com tanta fé, mas com tanta fé, que eu tenho pena dos demônios que cruzarem o seu caminho no meio da rua. Não vai sobrar para Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, feiticeiros, não. Esta é a noite daqueles que têm esperança. E só quem tem esperança, não dê um grito, não dê um berro de glória a Deus para eu ouvir. Eu li um texto da Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, onde Deus toma a boca do profeta, olha para o seu povo, querido Filinto, deputado, amigo, e Deus divide o povo em 2 partes. Deus olha para o seu povo e diz: todos os que me servem são especiais. E Deus respeita aqueles que são especiais. Só para eu ter certeza que estou pregando no lugar certo, quem serve ao Senhor aqui? Então olhe para o irmão do seu lado e diga: parabéns, você é especial. Diga para ele: só que não basta ser especial. E já explico porque. Olhe para mim. O Senhor olhou para o seu povo que era especial, tomou a boca do profeta e disse assim: eu vou fazer promessas para o meu povo. Não disse promessa no singular, eu vou fazer promessas no plural para o meu povo. Só que como o meu povo é diferente, nem todos são iguais, nem todos comungam do mesmo sentimento, nem todos têm o mesmo temperamento. E como ele é pai, e como pai ele respeita o temperamento dos seus filhos, o Senhor disse ao meu coração que aqui no capítulo 43 de Isaías, ele tem 2 promessas distintas. A primeira promessa dele é essa: se passares pelas águas, elas não te afogam. E a segunda é essa: se passares pelo fogo, ele não queima você. Quem acredita nessas promessas? Deixa eu ver. A primeira parte desta promessa eu chamo de promessa simples. Promessa o quê? Sim. Não ouvi. Sim. Queria ouvir mais alto. Sim. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque é uma promessa que a mente humana consegue captar, degustar, entender e acreditar. Porque é uma promessa natural. Se passar pelas águas, elas não te afogam. Ora, eu estou pregando no Rio de Janeiro. Qual carioca aqui já quase não se afogou na vida? Quer seja no mar, na piscina, no córrego, numa lagoa, no rio, ou até mesmo bebendo um copo de água e a água entrou pelas vias que não eram naturais, e se você não tem o nariz, você tinha se afogado. Eu costumo dizer que essa promessa é uma promessa fácil de ser aceita, porque todo ser humano em vida passa pela experiência do afogamento ou do pré-afogamento. Quer ver só? Quem aqui já quase se afogou? Levante a mão para eu ver. E quem não levantou é tudo hipócrita, porque já quase se afogaram, sim senhora e sim senhor. Então quando Deus está dizendo ao seu povo: se passar pelas águas, elas não te afogam, era a maneira de Deus dizer assim: existem pessoas que me servem, que podem ouvir promessas simples, promessas naturais, porque só conseguem compreender aquilo que a mente delas acredita de verdade. Mas tem um grupo no meio do meu povo, diz o Senhor, que estão preparados para ouvir promessas que não são normais, promessas que não são naturais, promessas que não podem ser entendidas com a mente, que só podem ser acreditadas pelo coração, porque são promessas loucas, são promessas absurdas, como essa que Deus diz: se passar pelo fogo, a chama não te queima. Deus não está dizendo se passar do lado do fogo. O Senhor não disse se passar por cima ou por baixo dele. O Senhor não disse se passares ao lado. Não, o Senhor está dizendo: se passar pelo fogo, a chama não te queima. Deus não está dizendo se passar pelo fogo você vai sobreviver com uma queimadura de 1º grau, 2º ou 3º grau. Não é isto, Dr. Paulo Souto. O que Deus está dizendo aqui é assim: se passares pelo fogo, a chama não pode tocar em você, porque a minha mão te protege. Alguém acredita nesse tipo de promessa?
vou tentar te dar um pouquinho mais de vontade de dar glórias a Deus. Quando Deus disse passares pelo fogo, o Senhor está falando sobre o maior poder que existe no universo. Depois do poder de Deus, não há um poder maior do que o poder do fogo. O fogo evapora a água, derrete o ferro, queima a madeira. O fogo será o elemento usado por Deus no juízo final. O fogo será o elemento usado por Deus para destruir o próprio inferno. Quem já leu as encíclicas de São Pedro, ouviu Pedro dizer assim: a terra e os elementos que agora nela existem não mais existirão, porque serão queimados pelo fogo. Aí vem Deus, o Criador dos céus e da terra, olha no meio da sua multidão e diz assim: tem alguns aqui que se levantar contra ele, a maior força do universo, que é o fogo, vai se levantar para cair, porque não pode tocar naqueles a quem eu tenho uma chamada e uma promessa. Quando Deus diz essas coisas e eu assimilei essas duas palavras na minha mente, eu me tremi por inteiro. Eu descobri que Deus não fala a mesma palavra com todos, porque nem todos estão preparados para ouvir. Eu explico. Imagine você que está num culto e Deus toma o seu pastor e o seu pastor faz a seguinte pregação: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem acredita nessa pregação? Por que você acredita? Porque é algo que você já viu acontecer na sua própria vida, ou na vida de algum parente, ou na vida de algum amigo. Você viu Jesus salvar o pai, a mãe, o irmão, o tio ou o primo daquela outra pessoa, e por isso você creu. É assim que funciona. Por isso é uma promessa que qualquer um pode aceitar. Imagine você está no culto, o pastor está pregando e ele diz: assim diz o Senhor, eis que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quem crê que o anjo do Senhor está acampando ao seu redor aqui? Agora me responda, por que é que você crê nisso? Você crê porque você já teve uma experiência de livramento, ou já ouviu um testemunho de livramento, e todas as vezes que os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem algo que já aconteceu, é natural você acreditar e aceitar e guardar no coração. Mas quando eu falo de promessas loucas, de promessas absurdas, é algo mais ou menos assim: eu estou aqui pregando e Deus me toma agora em profecia e olha para essa multidão e diz assim: tem um carioca aqui hoje que dentro de 3 meses receberá uma indenização tão grande, junto com essa indenização receberá uma herança tão grande, que o dinheiro que vai receber vai dar condições de ele pagar a dívida externa do Brasil e de todos os países da América. Ninguém grita. É natural. Nem para falar assim, quem sabe sou eu. Por que ninguém recebe esse tipo de promessa? Porque ela não faz sentido. Imagine você estar aqui no culto, Deus toma minha boca e diz assim: tem um homem aqui que dentro de 2 meses vai aprender a falar inglês fluente, atravessará o Brasil e chegará na América do Norte, estará de frente com Barack Obama e vai profetizar em inglês para ele dizendo: deixe a América me adorar. Ninguém pega a profecia. É natural, eu já esperava isso. Por que ninguém recebe? Ao contrário, as pessoas têm crise de gargalhadas, porque é algo que não faz sentido aqui. É uma promessa mirabolante, é uma promessa maluca, é uma promessa que homens naturais não compreendem. Aliás, eu acho que os homens naturais nem vieram para essa festa, ficaram em casa. Só veio para esta festa sabendo que poderia cair o maior toró d'água homens e mulheres que acreditam no sobrenatural, que acreditam em coisas fantásticas e coisas poderosas. Pois bem, eu saí de Brasília, tomei um avião agora há pouco e vim para cá só para te dizer uma palavra: aquele que tem uma promessa violenta, aquele que tem uma promessa gigante, aquele que tem uma promessa maluca, aquele que tem uma promessa absurda, diz o Senhor: conte os dias. Não, você não entendeu, eu vou repetir: conte os dias, porque vai acontecer um reboliço nessa terra, e o que está longe vai se aproximar. Só quem crê, diga: eu creio. Não acreditei? Então levante a mão por gentileza bem alto, agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarre o ombro da pessoa que está do seu lado, chacoalhe ele, chacoalhe ela até eles ficarem irritados. Irrita, tira do lugar, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa com mais força, diga: Deus te trouxe aqui para sacudir as suas promessas, para sacudir a sua vida, o seu casamento, o seu ministério, a sua família, para sacudir a sua existência nesta terra.
Pastor Edinaldo, fiquei crente de novo. Escute o que eu vou lhe dizer. O Senhor me trouxe aqui só para falar para você que aquela profecia que ele usou, aquela irmãzinha, aquela, oh glória, aquela que só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, aquela de coquezinho na cabeça, lá no alto daquela comunidade, sabe aquela? Quando Deus disse: te colocarei num pássaro de aço, te darei um novo idioma. O Senhor me trouxe aqui só para te dizer: ela não mentiu. Vai acontecer. E vai acontecer antes do Natal ainda. Ai meu Deus do céu. Então dá um grito mais alto para empolgar o coração do pregador. O Senhor me trouxe aqui só para te dizer que quando Ele fala, passa o céu, passa a terra, mas as promessas dele nunca irão passar. Deixa eu ver se eu estou pregando no lugar certo, pastor Marco. Quem tem uma promessa de Deus aqui? Não, eu não estou falando promessinha não, eu estou falando de promessa gigante. Se você tem uma promessa, como é que você consegue ficar o culto inteiro com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Quem tem promessa não fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro. Quem tem promessa reage. Deixa eu te falar o que é promessa. Eu estava pregando a Batista da Lagoinha dia desses. No final do culto, estava lá na mesa de apoio vendendo os meus DVDs. Chegou um mineiro perto de mim, mas o mineiro era muito matuto. Sabe aqueles mineiros matutos? Ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. Eu falei: eu senti de receber. Porque ninguém mais sente de dar nada para a gente, não é pastor? Eu disse: eu creio. Ele enfiou a mão numa sacolinha de plástico e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem já comeu paçoquinha embrulhada aqui? Vou usar o idioma de Minas: o trem bonso. Eu já catei uma paçoquinha, desembrulhei, Daniel. Quando eu comecei a comer a paçoquinha, o mineiro soltou a pérola. Ele disse: ô pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. Ele falou: então eu queria que o senhor orasse por mim, porque ontem à noite eu fui numa vigília. Eu me segurei para não rir, mas eu não sou gente. Eu falei: desculpa, você foi aonde? Eu fui numa vigília. Aí eu enfiei a paçoca na boca, porque eu ia ter uma crise. Eu disse: mas e aí? Pastor, mas não era vigília de crente normal não, era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido. Quem conhece aqui? Mas eu queria ouvir da boca dele. Eu disse: o que é uma vigília de crente doido, meu filho? Ih, pastor, é aquela vigília que quando o Espírito Santo desce, tem uns crentes que parece que recebem o espírito do Bruce Lee. Ô glória, tem algum desses aí, não? Você está muito quietinho. Por que você está tão quietinho nesse lugar assim? É porque tinha um show aqui, as pessoas importantes estavam cantando. Agora chegou a ralé, agora somos nós. Penteca de Jesus não tem vergonha de adorar, de pular, de falar em línguas estranhas, de profetizar. Ai meu Deus. Pois bem, aí eu falei para ele: e daí? Foi daí, pastor, que lá pelas tantas levantou um profeta doido. Eu conheço profeta doido, ainda mais de vigília de crente doido. Mas eu queria ouvir da boca dele. Eu disse: o que é um profeta doido, meu filho? Aí Bia, ele falou assim para mim: pastor, profeta doido de vigília de crente doido é aqueles profetas que quando vem profetizar para a gente, quase mata a gente do coração. Uai. Eu falei: mas me explica, como é que é isso? Uai, pastor, eu estava encostado lá na parede, eram umas 3 da manhã. O profeta veio, mas não veio de frente não, ele veio de costa. E ele veio na ponta do pé. E o profeta, pastor, colocou a mão no meu ombro. Eu falei: e aí que eu quase tive um desarranjo. Não, mas porque ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor, que ele botou a mão no meu ombro e fez assim: homem! Ai, ai, ai! Eu falei: e aí, meu filho? Ai, pastor, quando eu voltei em mim, as pernas me começaram a me obedecer. O profeta olhou para mim e disse: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. Aí eu falei: o que você fez? Falei: ai, pastor, eu entrei na carruagem dele. Mas como? Ele agarrou na minha mão e nós saímos correndo pelo corredor da igreja.
Depois ele virou pelo meio da igreja, pastor, deu uma volta no púlpito. Eu falei: e você? Uai, pastor, eu estava na carruagem, não podia descer, uai. Pastor, o homem mirou a rua. Eu falei: e aí, pastor? 3:30 da manhã, nós saímos correndo o quarteirão inteiro. Foi depois: uai, pastor, ele voltou para a igreja, mirou o meio da igreja e saiu correndo. Quando chegou no meio da igreja, ele brecou e me empurrou, que eu saí catando cavaco no chão. E o que você fez? Olha, pastor, quando eu brequei, eu virei para ver o que deu no profeta. O profeta estava com a mão na cintura assim, e o outro dedo assim, e ele fazia assim, ó. E ele disse assim: homem, olha o que eu faço. Eu tomo você pela mão direita, eu te levo para lá, para cá, para lá, para cá, eu te levo aos confins da terra. E aí eu volto e te coloco aqui. Homem, contempla a sua frente, porque aí tu sobe sozinho. Contempla a rampa do palácio do Planalto, porque eu te farei caminhar entre os príncipes e reis da terra. Quando ele me disse isso, eu também dei glória a Deus igual vocês deram. Mas ele acabou de contar o testemunho dele. Ele teve uma crise de riso, que a barriga dele balançava. Eu não entendi porque que ele estava rindo. Deixei ele rindo, enfiei a mão no meu paletó e peguei um cartão de visita e anotei o número do meu celular. Quando eu estiquei a mão para ele, ele parou de rir, pegou o cartão e disse: pastor, o que é isso? Eu disse: é o número do meu celular particular. E ele: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. E ele falou: para quê, pastor? E eu falei: para quando você subir a rampa do palácio, lembra de mim quando entrar no seu reino. Quero ter um amigo importante igual você, porque se Deus falou, vai acontecer. Eu esperava essa reação dele, mas ele não deu glória a Deus. Ele não disse aleluia. Ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou, os olhos dele estavam lacrimejando. E ele disse assim para mim: pastor, o senhor acredita mesmo nisso? Ele abriu uma sacolinha que estava na mão dele, me mostrou muitos doces. Ele disse: pastor, eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte para poder levar comida para minha casa. Eu não sei ler, não sei escrever. A porta da frente da minha casa é escorada com uma cadeira de fórmica porque não tem fechadura. Eu sou um homem extremamente pobre e miserável. O senhor acredita que um dia eu vou subir a rampa do Palácio do Planalto? Quando ele disse isso, olhe para mim. O que eu falo agora é só para quem é espiritual. Carnais não entendem. Eu estava olhando para ele e ele sumiu da minha frente. Instantaneamente apareceu um prédio gigantesco. Foi uma visão. Eu fui olhando o prédio que não parava de crescer, até que lá no alto dele estava escrito assim: Hilton Hotel. Eu vi um homem no que devia ser o 8º ou 9º andar, de terno, gravata, olhando para fora. E na visão eu fui por trás do homem e vi o que ele via: a linda cidade de Londres. Eu olhei à direita do hotel e lá estava o estádio de Wembley. E uma voz falou comigo: lembra disso, filho? E eu: não. A imagem se desconstruiu instantaneamente. Aquele homem adulto se tornou um adolescente. Só que agora ele, como adolescente, carregava nas costas uma mochila com um facão de cortar cana, porque ele era agricultor, cortava cana para levar comida para a família. Ele entrava em cima de um caminhão de pau de arara, coisa que não sei se tem no Rio de Janeiro, tinha muito no interior de São Paulo. Eu olhei a visão e o senhor disse para mim: lembra disso, filho? Eu disse: não. A visão se desconstruiu inteira e agora não era mais um adolescente, era uma criança com uma caixa de engraxar sapato nas costas. Nas 3 vezes eu não vi o rosto, mas quando essa criança virou, eu enxerguei o rosto e comecei a chorar. O senhor disse: é você, Marco. O senhor fez me lembrar da minha vida. Eu tenho a minha caixa de engraxar sapato até hoje. Eu trabalhei na roça, apanhei laranja, algodão, café e trabalhei no corte de cana. E já viajei para quase 80 países do mundo. Inglaterra é um cômodo, extensão da minha casa, de tantas vezes que fui lá. Mas eu não me lembrava de nada daquilo. O Senhor Deus me fez lembrar e disse para aquele moço: se eu fiz na tua vida, filho, posso fazer na vida dele também. Eu voltei em mim, pastor. Eu agarrei aquele moço porque ele estava chorando. Eu sacudi ele, levantei o queixo dele e disse: pare de chorar. E disse: meu filho, se foi o meu Deus que falou contigo, o Deus que fez a estéril ser mãe de filha,
o Deus que afundou a muralha de Jericó no chão para que Israel não fosse esmagado, o Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para que Israel passasse a pés enxuto, um Deus que soprou um vento uma madrugada inteira para que as paredes do mar não engolissem Israel, o Deus que fez a estéril ser mãe do Salvador, o Deus que fez coisas extraordinárias como transformar as moléculas de um machado em isopor e ele flutuar em cima das águas, o Deus que fez uma jumenta profetizar quando um profeta estava perdido, um Deus que fez o relógio de Acai girar ao contrário. Se foi este Deus que falou com você, quem viver verá, porque o milagre vai acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem tem uma promessa forte na vida, grande, gigante? Então, em nome de Jesus, estufe o seu peito, murche a sua barriga. Não olhe as circunstâncias, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para a situação financeira do seu país, não olhe para a sua posição social, não olhe a cor da sua pele. Aquele que te prometeu pode tudo e um pouco mais. Você não entendeu? Eu vou te falar agora. Se Deus disse que vai fazer, é porque vai fazer. E se Ele disse que vai fazer, não consigo entender você ficar chorando com pena de si mesmo, olhando para cá e pensando que eu, Marco Pereira, Aline Barros e outros nascemos com uma estrela na testa porque onde chegamos. Não. A diferença às vezes entre nós e você é uma só. Pergunte qual? Nós nunca desistimos dos sonhos. Homens e mulheres que têm sonhos, filhinho, carregam cicatrizes nas costas. As cicatrizes são troféus. Todas as vezes que você sonhar em chegar no topo de uma montanha, olhe para mim, todas as vezes que você sonhar em chegar no topo de uma montanha, o meu Deus vai pegar esta montanha e vai puxar o bico dela para fora e vai transformar em um funil. Por quê, pastor? Para chegar no governo, José, no trono, tem que ir parar dentro da cisterna. O problema é que todas as vezes que Deus faz uma promessa, a gente espera que ela vá se cumprir amanhã ou depois de amanhã. Deus não quer criar filhinhos de papai na sua casa. Deus não quer te dar uma promessa e ficar vendo você de braços cruzados esperando cair do céu uma chuva de ouro. Não! Você tem que lutar pela sua promessa. Você tem que defender a sua promessa. Sabe a que eu comparo a promessa? A uma gravidez. A promessa é como se fosse uma gravidez indesejada para todos que estão ao redor. Todo mundo vai dizer aborta, todo mundo vai dizer mata, porque ninguém quer isso, ninguém vai dar conta disso. Mas aquele que está gerando dentro dele tem que ter fé, tem que ter coragem para proteger o seu sonho. Aliás, Deus acabou de falar no meu ouvido: eu não estou pregando mais aqui no Éden, eu estou pregando em um hospital. É sério, aqui não é mais o Éden, aqui agora é uma grande maternidade. Eu estou ouvindo aqui homens e mulheres que estão grávidos nessa noite. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Estou pregando para grávidos nessa noite. Grávidos de um sonho, grávidos de uma promessa. Ora, qual é o maior legado de uma mulher grávida? É estar esperando. E quem tem fé está o quê? Esperando. E quem tem promessas passa os dias fazendo o quê? Esperando. Agora, se você sabe que vai dar à luz a um sonho e não se preparar para receber esse sonho, como ficará? E se o bebê nascer e você não tiver um enxoval? E se não tiver um bercinho para colocar ele? O Senhor Deus te trouxe nessa noite para te dizer: filho, filha, eu não sou homem para mentir. Eu não sou homem para me arrepender das coisas que falo. Se eu falei que vai acontecer, é porque vai acontecer. E o que é que você tem que fazer? Você tem que parar de andar com essas pessoas geladas. Deixa eu te dar um conselho: pare de andar com essas pessoas que não acreditam nem nelas. E pessoas que você chega perto dela, dá vontade de sair correndo. Aliás, acontece milagre quando você está perto dela. Cai neve em cima da pessoa. Ela passa o culto inteiro me olhando de braço cruzado, filosofando, dizendo assim: será que é verdade? To be or not to be, that's the question. Não é isso que Deus procura aqui. Deus procura alguém que ele fale uma loucura e a pessoa corra atrás da loucura dele. Deus está procurando alguém nessa noite para falar assim: olhe, sai da sua tenda e olhe para o céu e conte as estrelas do céu.
Qualquer homem normal diria: nem vou tentar porque é impossível. Mas Abraão foi lá. Abraão olhou, começou 1, 2, 10 mil, até que ele disse: não consigo contar mais. Aí Deus disse: assim será o número das suas promessas. Aí Deus disse para ele: então conta a areia da praia. Deus está procurando homens e mulheres que acreditem no invisível. Deus está procurando homens e mulheres que acreditem naquilo que é incrível. Tem muito tempo que eu cansei de pregar para zumbis. Muda a música para mim, o Robson. Eu cansei de pregar para crentes mortos, que ficam dentro dessas igrejas que são uma bênção. Igrejas que passam o culto todo falando de autoajuda, com mensagenzinhas mornas, fazendo as pessoas derramarem suas lagriminhas de crocodilo. Ah, pastor, mas não é para isso que eu vou na igreja, para ter o meu ego massageado. Se você quer ter o seu ego massageado, não vem à igreja. Vai numa banca de revista, compra um livro do Dr. Laí Ribeiro, 67 razões porque mesmo vês que eu me pareço Brad Pitt. Livros de autoajuda. Compra um livro da Kéfera, garota. Aí você vai aprender a ter um namoradozinho bocó. Quando você vem para dentro de um culto como esse, guarda os teus pés, porque aqui é um quartel-general. Eu não vim aqui para extravasar a minha alma dando pulinhos e aplausozinhos que não vão me levar a lugar nenhum. Eu vim aqui falar para você que há uma promessa como uma bomba atômica na sua alma, que vai explodir a qualquer hora. E você tem que estar preparado para essa promessa se cumprir. Alguém acredita que a sua história vai mudar? Ah, se você soubesse quem está perto de você agora. Não entendeu? Eu explico. Esse ser humano que está dentro do seu lado agora, que você não deu nada por ele, que você só conhece ele pelo apelido, é o Zé, né? A Mariazinha. Ah, se você soubesse onde Deus vai colocar ele daqui uns dias. Se eu fosse você, eu pegava o número do WhatsApp dele agora, pegava a conta do Facebook agora, porque amanhã você vai falar para todo mundo: olha, é meu amigo, e ninguém vai acreditar. Para falar com ele vai ter que passar por 1, 2, 3 secretárias, vai ter que comprar um livro, vai ter que comprar um CD, ouvir no rádio, assistir um programa de televisão, porque eu estou pregando para uma geração profética que tem sonhos, uma geração que tem promessas. Sua promessa é grande? Então levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: se é grande, prepare para apanhar. Você vai sofrer igual sovaco de aleijado. Vão acabar com o seu nome. O seu nome vai virar osso para caminhar na boca de cachorros. Vão começar a se incomodar com o seu cabelo, com o seu terno, com a sua roupa, com a sua beleza, com a sua gordice. Tudo em você vai começar a deixar as pessoas incomodadas. Por quê, pastor? Porque não são as pessoas, mas os demônios que estão por trás delas pegaram Deus te olhando do céu. Olha o que eu vou falar aqui, parece loucura, né? Deus tem 7 bilhões de seres humanos no mundo para cuidar, mas de vez em quando Ele abre a janela do céu para olhar só para um. Entendeu? Vou falar de novo. Deus cuida de 7 milhões de seres humanos, mas de tempos em tempos Ele abre o céu só para olhar para um. E foi aí que começou a sua luta. Pergunte por quê. O dia que Ele te olhou, quem pegou Ele olhando para você? O diabo. Aí Deus, como é um cavalheiro, viu o diabo e disse assim: viste tu a minha serva? Viste tu meu servo? Homem temente, mulher valorosa. O diabo, morrendo de ciúmes, diz: toca no que eles têm. Deixa eu te falar uma coisa. Toda pessoa que tem uma chamada grande na vida, toda pessoa que tem uma história a ser escrita pelas próprias mãos de Deus, toda pessoa que ainda vai dar o que falar, quando Deus chama ela, a primeira coisa que Deus faz na vida dela é complicar a vida dela inteira. Não entendeu? Vou falar de novo. Todo crente que tem vocação, tem chamada, a vida dele é complicada. Deus complica a vida da pessoa inteira, até a pessoa falar assim: não tem mais o que fazer. Aí quando chega no limite, Deus vem e descomplica.
Aí quando ele descomplica, aí ele explica porque ele complicou. Pegou aí? Não, vou falar. Primeiro Deus complica, depois ele descomplica, aí ele explica porque ele complicou. Tem alguém com a vida complicada aqui? Vou te dar um exemplo na Bíblia. Moisés conhecia o Egito como a palma da mão dele. É filho da filha de Faraó. Quando ele foi tirar o povo do Egito, ele estava indo por um caminho. Deus disse: Moisés, sim senhor, segue o meu GPS. Como é que é, senhor? Segue a nuvem. Quem pode manda, quem tem juízo. Lá vai Moisés atrás da nuvem. Chegou num pedaço do caminho, pastor Edinaldo, que a nuvem virou. Moisés deve ter olhado e falou: Senhor, a nuvem está errada, eu conheço essa terra aqui. Moisés, segue a nuvem. Lá vai Moisés atrás da nuvem. A nuvem levou Moisés para frente do Mar Vermelho. A nuvem levou ele para uma emboscada. Quando ele ficou na frente do mar, ele viu água para frente, e lá atrás a poeira dos cavalos e cavaleiros de Faraó que estão vindo. Não tinha para onde escapar. Ele seguiu a nuvem, ele seguiu a ordem de Deus. Aí ele caiu de joelhos e disse: Deus, e agora? Aí Deus abriu o céu. Olha o que Deus falou para ele: por que clamas a mim? Deus não está perguntando porque ele não sabe. Deus está dizendo a ele assim: por que você clama a mim se eu já te dei autoridade? O que você tem na mão? Eu tenho um pedaço de madeira. Aí Deus disse para ele: é um pedaço de madeira na mão de uma pessoa normal, na sua não. Qualquer coisa vira arma na sua mão. Fere as águas. Quando ele feriu as águas, o que aconteceu com o mar? Primeiro Deus complica, leva para a emboscada. Aí Deus descomplica. Abriu o mar, estava fácil, a chave estava na mão dele, ele não sabia. Agora que passou todo mundo a madrugada inteira andando no meio do mar, a Bíblia diz que quando o último homem chegou do lado de lá, Deus gritou com Moisés: pare o povo, Moisés. Parou todo mundo. Por que, Senhor? Faz todo mundo olhar para trás. Para que, Senhor? Vou explicar porque eu compliquei. Contempla os seus inimigos pela última vez. Contemple os seus inimigos pela última vez. Aí Deus explica: se você tivesse ido por qualquer caminho, eu não teria como destruir o exército de uma vez. Eu complico, descomplico e explico porque compliquei. Sua vida está complicada? Deixa eu te dar uma palavra de profeta. Se fosse há 20 anos atrás, eu te visse com essa cara triste, ah meu Deus, eu ia te dar um abraço. Eu ia falar para você: me dá seu nome, eu vou interceder. A intercessão é triste, porque você se coloca no lugar da pessoa, a gente sofre junto. Eu ia passar a noite inteira chorando por você. Eu agora não faço mais isso. Quando eu vejo uma pessoa triste, sofrendo, e ela vem falar comigo, eu ouço aquela história triste, eu pego na mão da pessoa e digo assim: meus parabéns. O senhor é sádico? Não, eu só sei onde vai dar essa história. Eu já passei por esse caminho. Ei, quer chegar onde eu cheguei? Passe por onde eu passei. Quer chegar onde ele chegou? Passa por onde ele passou. Você está sofrendo? É por causa da sua história, o seu sonho, foi você que pediu. Não quer problema, quer ser um crente domingueiro? Para de sonhar. Vai para a sua igreja, senta lá atrás um banco e vai falando para todo mundo na cidade: eu só sou membro de banco. O que você faz na igreja? Nada. Eu sou membro de banco. Membro de banco é verniz, prego, tinta, madeira e plástico. Não presta para nada. Você não vai ofender o diabo também não vai te ofender. Só que também não tem vida. Você está na igreja há 500 anos. Está na igreja desde o tempo de Noé. Não, de repente você não está há tanto tempo, mas viu o barro que sobrou na terra e não tem mais nada. Passa o culto inteiro desse jeito, tentando contabilizar as palavras. Entra culto e sai culto, você está do mesmo jeito. Por quê? Porque você deixou os seus sonhos morrerem em algum lugar do caminho. Eu estou pregando para quem ainda sonha. Eu estou pregando para homens e mulheres que não pararam no primeiro tombo, que acordaram hoje de manhã, não tinham nem disposição para ir para o trabalho, mas têm fé que as coisas vão melhorar. Eu estou pregando para brasileiros, e brasileiros não desistem nunca. Deus vai te levantar, porque tem uma promessa gigante na sua vida. Só quem crê nisso diga: eu creio que tem uma promessa. Fique de pé, por gentileza. Pegue na mão de quem está do seu lado.
E marabassurecanda. E camantorobandarabacharabacara. Cadê aqueles pentecostais que sonham? É um momento especial nessa festa. É o momento de você esquecer de onde veio. É o momento de você começar a pensar naquilo que Ele te prometeu. Você vai chegar lá. Eu ainda vou estar sentado em alguns púlpitos te ouvindo pregar e cantar. O Senhor Deus vai te levantar. Eu estava aqui agora no púlpito, e o tecladista da Aline Barros, eu não sei se está aí, se já foi embora. Está aí? Foi embora. Ele me chamou aqui no canto. Posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, pode. Quem é você? Eu falei, pastor, eu estava lá no Maranhão. Você sabe onde é o Maranhão? É longe. É lá onde ele é pastor. Num culto, e esse menino estava lá. Era um menino que ninguém dava nada por ele. Ele estava lá com um tecladinho tocando, fazendo um fundo musical. E ele disse que Deus tomou minha boca e fez uma promessa para ele. E foi que terminou o culto, todo mundo riu dele, porque sabia onde ele morava, sabia o que ele fazia da vida. E disseram, esse moço nunca vai ser nada. E olha onde ele estava tocando hoje, com uma das maiores levitas do Brasil. Ele veio falar assim para mim, pastor, Deus cumpre promessas. Bi, eu sei que você tem uma música para essa hora, deixa preparada para mim. O Senhor te trouxe hoje aqui, no aniversário dele, para te dar um presente. Não pare de sonhar. Não desista da sua história. Não dê ousadia ao diabo para ele tocar no seu nome, tocar na sua família. Nada de se matar, nada de se vingar, nada de correr, nada de mudar. Deus vai te honrar lá onde você está. Eu encerro contando a seguinte palavra, para que a Bia cante para nós. Eu moro na mesma cidade que eu nasci. E tem uma casa na minha cidade que ela é muito bonita. Quando garoto eu ia nessa casa engraxar sapatos. Era um empresário que tinha 14 pares de sapato. Todo sábado, bondosamente, ele me deixava entrar na casa dele para engraxar os sapatos. Houve um sábado que eu estava engraxando os sapatos dele. Às vezes nem precisava, porque ele não usava a semana inteira, mas só para me ajudar a levar mantimento para minha casa, ele deixava eu engraxar os sapatos dele. Eu estava na varanda, engraxando os sapatos dele, e ele colocou a mesa do almoço do lado de fora. Sentou ele, a esposa, a filha e o filho. E quando a empregada colocou a comida, o menino começou a dizer, eu não como isso, eu não como isso, não como isso. Menino mimado. O pai ficou com tanta raiva, que deu um puxão de orelha nele e disse assim, você tem que ser agradecido, rapaz. Você está vendo aquele menino sentado ali naquela caixinha de engraxar sapato? Que era eu. O futuro dele é ser um trombadinho, porque não tem pai. Mora numa casa de 2 cômodos, com 12 pessoas, e todo mundo trabalha na roça, com exceção da mãe dele, que é lavadeira. Ele está aqui engraxando sapato para levar comida para casa. Se você está desprezando a comida que tem, eu sei que ele não falou por mal, mas aquilo entrou aqui, filhinho, então eu chorei. Eu terminei de engraxar os sapatos, fui para minha casa. Eu entrei lá dentro dos 2 cômodos e chorei a tarde inteira. Quando a minha mãe chegou do trabalho, eu me atraquei na velha Lúcia. Dona Lúcia falou, o que foi? Você apanhou? Você brigou? Eu falei, não, mãe. E eu contei a história para ela. Eu falei, mãe, eu vou ser trombadinha quando crescer. Ela olhou para mim e disse assim, que história é essa? A minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje. Ela apontou o dedo para mim e não era crente, mas palavra de mãe é profecia. Ela disse assim para mim, ser pobre não é defeito, ser vagabundo é. Se você lutar e estudar, você vai ser o que você quiser ser na vida. E aquilo entrou dentro do meu coração. Aí eu encontrei Jesus. Jesus mudou a minha história. Um belo dia estou no aeroporto de Ribeirão Preto, de terno, gravata. Um senhor de cabelos grisalhos olhou para mim e disse, eu te conheço de algum lugar. Eu olhei para ele e disse, eu também conheço o senhor. O senhor é lá de Orlândia, não é? Disse, sou sim. Eu também sou. Mas quem é você? Quem é seu pai? Seu pai é qual doutor? Eu disse, meu pai? Não é doutor, não. Eu não tenho pai. Ué, e você é filho de quem? Eu falei, eu sou filho da Dona Lúcia. Dona Lúcia? Eu não conheço. Eu falei, o senhor está vindo de onde? Ele perguntou para mim. Eu disse, eu estou vindo das viagens pelo mundo. Eu acho que eu estava vindo de Portugal. Ele olhou para mim e disse assim, nossa, e como é que você venceu na vida assim? Eu disse, graças ao Senhor. Ele olhou e falou, mas eu nunca te dei bolsa de estudo. Eu disse, não precisou, o Senhor me deu uma única palavra. O Senhor disse que eu seria um trombadinha.
ele engasgou, que ele mudou de cor, ele quase passou mal, disse: não, eu não estou lhe acusando não. Eu peguei nas mãos dele e disse: eu quero lhe agradecer, porque foi graças à sua palavra que eu ouvi da boca de alguém que conhecia a vida, que eu poderia ser o que eu quisesse ser. Hoje esse homem vai na minha casa pedir informações e conselhos. Hoje eu sou a figura mais conhecida da minha cidade. Sou deputado federal, sou pregador de quase 80 nações. Eu escrevi 20 livros, tem 20 milhões de DVDs meus esparramados em inglês, português e espanhol pelo mundo. Alguém aqui já assistiu um DVD meu? Olha o que Deus fez na minha vida, e você está com pena de você, rapaz. O Senhor te trouxe hoje aqui para firmar um pacto contigo. Vou mudar a sua história. Pegou na mão da pessoa, solte a mão, pegue pelo braço, feche os olhos. Bia, já está pronto? Eu vou, quando eu falar amém, você canta. Feche seus olhos. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha onde eu vim parar nessa noite de terça-feira, meu Pai. Esse lugar não é comum, meu Deus. Não foi no Éden que o Senhor conversava com seus filhos Adão e Eva? O Senhor escolheu o Éden para conversar com essas pessoas que aqui vieram. Tem homens e mulheres aqui que já não aguentam mais a existência no mundo hostil. Tem homens e mulheres que não aguentam mais sofrer a angústia. Tem homens e mulheres que não aguentam mais a humilhação, não aguentam mais a depressão profunda por não verem as coisas acontecerem. Mas nessa noite eles saíram de casa, vieram honrar o teu servo, pastor Marcos Pereira, que tem sido uma bênção para o Rio de Janeiro, para o Brasil e o mundo. Entraram aqui, Senhor, sabendo que poderia cair um toró de água. Alguns vieram só para um show, por isso já foram embora. Mas esses que permanecem porque tem uma promessa, permanecem porque tem uma história. E eu profetizo que a vida deles vai mudar nessa noite. Senhor, onde houver alguém que tem promessa, coloca dentro deles uma unção de glória nesta hora. Solte a mão do seu irmão, levante a mão direita para o céu comigo e diga: em nome de Jesus, bem alto, em nome de Jesus, todos os demônios que roubaram as minhas promessas, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão, por favor. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e pisar em cima. Aí você vai abraçar 7 pessoas, porque é o número profético, e vai dizer a eles: olha eu aqui. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você. 2, quem viver verá para ver onde Deus vai te colocar. 2,5, o Éden será chamado terra das promessas. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace 7 pessoas. Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar os sonhos. Vai, salta! Os sonhos que um dia isso reage! Mas o crente não pode morrer. Você tá ouvindo? Mesmo que seja e compre, você aí do Japão recebe também pelos teus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui.
escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade, tá ligado? Que vai nos destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos. Só que um caminho Deus preparou pra mim, pra você, pra nós. E quem quiser, acredite, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová que por mim peleja. Eu sobrevivi. Quero ver. Eu quero ouvir só eles, por favor. De novo, 1, 2, 3, vamos lá, só os vencedores. Olha eu aqui. Tá ouvindo, nojento? Você perdeu, diabo, em nome de Jesus, sempre. O inimigo queira. Aqui não tá? Eu tive 4 overdoses de cocaína. Cantei nas maiores boates de churrascarias da noite do Rio de Janeiro. Hoje eu canto. Olha eu aqui. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus essa manhã? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, né? É só olhar para o anjo que está bem atrás de mim aqui. Eu cheguei na igreja e tive uma visão, né? Vi um homem de branco. É uma alegria muito grande estar de volta a esta linda igreja e falar com o povo mais abençoado do Brasil. Eu sou paulista, mas eu tenho um pé aqui em Minas Gerais, viu? Até porque esse é o único povo que tem um idioma só deles, né? O aiso. Alguém trouxe Bíblia aí? Então abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. No livro na carta de Atos dos Apóstolos. O capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus é fiel. E está presente nesse lugar. Só queria pedir para o sonoplasta, me dá um pouquinho de agudo aqui em cima do altar, por favor. Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Só esse versículo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado e aperte a mão dela com carinho até ela dizer aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e nós entendemos que nesta manhã o céu está aberto sobre o templo dos anjos, e dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor mandará do alto dos céus para este lugar. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Senhor, e coloca ele no seu coração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe para esta linda Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é um culto de vitória. Todos os cultos são cultos lindos, mas o culto de Santa Ceia tem um ar de vitória. Foram 30 dias em que o inimigo da sua alma armou ciladas, usou pessoas, usou situações, usou até familiares para tentar roubar a sua fé, roubar a sua paz. Você entrou num campo de batalha, foi ferido, alvejado. Alguns chegaram aqui se arrastando, mas chegaram. E quando você participou do corpo e do sangue de Cristo, você mandou um recado para Satanás. Você disse assim para ele: me aguenta mais 30 dias, porque o meu destino é o céu. Só quem vai morar no céu dê um grito de glória a Deus. Eu fui muito tocado nesse culto desta manhã, desde o princípio, nos louvores, na ministração do nosso pastor, nos milagres que nós vimos, no andamento do culto, na forma como os crentes adoraram. E enquanto eu assistia o mover de Deus, o Senhor falava comigo: tudo isso é porque o Espírito Santo está convosco. Não é a voz do pregador, não é a performance de quem canta, não é o timbre da voz daquele que está louvando, não é a forma que dançamos, não são palavras emotivas, não são jargões evangélicos que mexem com o nosso coração. O que mexe com o coração do homem é uma presença invisível daquele que fez os céus e a terra e que habita entre nós e está conosco nesta manhã. Esta vontade de chorar, este corpo tremendo, o coração sacudindo no peito, a voz embargada, o corpo arrepiado, não é por causa do ar condicionado, nem tampouco porque você está do lado de alguém que você ama. Não, é a presença dele. Ele está aqui. Ele não é uma coisa, ele não é um vento, ele não é um fogo, ele não é uma água. Embora o vento, o fogo e a água sejam símbolos da presença dele, ele é muito mais do que isso. Ele não é uma força, como dizem por aí. Ele não é uma entidade, como dizem por aí, não. Ele é uma pessoa, e ele está entre nós, e merece ser honrado nesta manhã. Eu quero dizer ao Espírito Santo que este lugar é dele, esse povo é dele. Estamos aqui para adorar o nome de Jesus através de você, Santo Espírito. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. O texto que eu li foi apenas um aporte para a sua memória, para lembrar que há 2000 anos atrás,
no dia da inauguração efusiva da igreja da qual você faz parte, lá estava ele, o Espírito Santo. Lá estava ele vindo do céu, porque a Bíblia diz que foi do céu que ele veio. Ele veio e encheu a casa onde estavam assentados todo o corpo de Cristo. Naquele tempo, quase 120 pessoas. Apesar de Jesus ter aparecido para cerca de 500 pessoas, e para essas 500 pessoas ele deixou um recado, deixou o horário e o endereço onde ele estaria se reunindo com eles. Dessas 500 pessoas que viram o Mestre ressurreto, somente quase 120 acreditaram. Deixaram seus afazeres, deixaram as suas famílias e foram para o pé daquela montanha e encontraram com um Cristo ressurreto. Eu queria ter estado naquela manhã e acredito que eu ficaria estupefato como eles ficaram. Aliás, eu acredito que eu ficaria muito mais anestesiado do que eles ficaram. Pastor, como o senhor sabe que eles ficaram anestesiados? É só ler Atos capítulo 1. Você vai ver que depois que eles viram ele ressuscitado, ele abriu uma oportunidade de diálogo. E ele disse a eles: perguntem o que vocês quiserem. E olha o que eles perguntaram para eles: Senhor, é neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Jesus olha para eles e diz assim: essas coisas competem só ao meu Pai. E já que não tem diálogo, é melhor vocês irem para Jerusalém, esperem lá, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Os discípulos estavam tão atemorizados, estavam tão emocionados, que quando viram ele, perderam o senso. Poderiam ter perguntado para ele do céu, poderiam ter perguntado para ele do seio de Abraão, afinal ele tinha morrido, tinha ficado 3 dias no seio da terra. Poderiam ter feito perguntas extraordinárias, mas eles se perderam. Por quê, pastor? Porque eles estavam diante de um mistério, estavam diante de um milagre. Imagine vocês que 43 dias antes desse episódio, eles encontraram ele pendurado no alto de uma cruz. Ele estava com o corpo desfigurado. Ele tinha mais de 400 cortes no seu corpo. Eles ouviram ele gemer. Eles ouviram gritos de dores do alto da cruz. Eles ouviram ele olhar para o céu e perguntar: Pai, onde tu estás? Eles ouviram aquela oração que não conseguiram compreender, porque Jesus fez em um idioma extinto, em aramaico, quando ele olha para o céu e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. 43 dias antes eles viram ele ser destruído, moído. 43 dias depois está ele de pé diante deles, ressurreto, poderoso. Eu acredito que na medida que Jesus ia falando, ele ia levantando os braços, e as pessoas iam olhando para a cicatriz na mão dele, iam dizendo: é ele. Não parece aquele da cruz, mas é ele, porque a carne foi restaurada e ele está aqui. Nesse dia Jesus disse a eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo não é um poder apenas, ele não é energia. Eu repito o que disse agora há pouco, ele é uma pessoa. E cada crente que está aqui neste culto, nesta manhã, precisa manter uma comunhão com ele. E eu queria perguntar a você: como está a sua vida com ele? Quantas vezes por dia você se lembra que ele existe? Ou será que você faz parte de um grupo de pessoas que só se lembra do Espírito Santo quando alguém canta um louvor e fala do nome dele? Ou será que você faz parte de um grupo de pessoas que pensa que o Espírito Santo é só um sentimento, é uma emoção barata que nós temos durante o culto? Não, ele é um amigo pessoal. E como amigo, como pessoa, ele tem sentimentos. E ele falava comigo nesta manhã que com alguns daqueles que aqui estão, ele tem um sentimento de tristeza, porque levou quase 30 dias para ele te enxergar. Foram quase 30 dias de abandono do templo, quase 30 dias sem pisar na casa do Senhor. E você veio arrastado pela propaganda da ceia, pela propaganda do pregador. Veio nem sabe por quê, atraído pelo convite da mãe, do pai, da família, quando na verdade não foi nada disso. Na verdade foi o próprio Espírito Santo que colocou um anzol no seu queixo e fisgou você, porque ele não abre mão de você para nada e para ninguém. Eu não sei se você veio para cá sozinho, mas você não vai embora sozinho. Quando você descer por aquela escadaria, a presença dele vai com você. Esse dia será diferente e esta semana será poderosa. Algumas pessoas vão pegar você no volante do seu carro, parado no semáforo, chorando, falando em línguas.
Alguns vão achar que você está louco, mas não será loucura. É você se lembrando de que você não está sozinho jamais. Você entrará na escola e a presença dele irá com você. Você caminhará pelas ruas de Belo Horizonte e a presença dele irá com você. Todo mundo gritando crise, só você sorrindo gritando Cristo, porque o Espírito Santo está com você. É ele quem se move no nosso meio. Quando eu abro a Bíblia em Atos capítulo 2, eu não estou abrindo a Bíblia apenas em uma história. A Bíblia não diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens apenas para dar a eles uma emoção, não. O que acontece em Atos capítulo 2 é um reflexo do que aconteceu no livro do Gênesis, do 1º ao 8º capítulo. Do 1º ao 8º capítulo da Bíblia nós temos a degeneração do ser humano. Nós temos o homem se perdendo. Nós temos o homem morrendo por dentro. Nós temos o homem perdendo a comunhão com Deus. Nós temos o homem perdendo o seu status de filho de Deus. Nós vemos o homem se curvar diante daquilo que o diabo colocou diante dele. E o homem cai em miséria, em pecado. E é o próprio Deus que vem a um homem justo na terra. A terra toda, Deus só encontrou um. E a esse justo Deus disse a ele: o meu espírito não ficará para sempre com o homem. O meu espírito não contenderá mais, não lutará mais com o homem para trazê-lo à minha presença. Senhoras e senhores, irmãos em Cristo que aqui estão, o que nos difere dos anjos, o que nos difere dos animais irracionais, é esse dispositivo que temos dentro de nós. Os animais não têm espírito de maneira alguma, só são alma. Os anjos têm espírito, mas só em forma de fôlego de vida. Somente o homem tem dentro de si, além do seu próprio espírito, o Espírito Santo de Deus. Só o homem tem isso. Os animais não têm, os anjos não têm, os demônios não têm. Mas esse mineiro que está sentado do seu lado, comedor de arroz, de feijão com farinha, esse mineiro, quando abre a boca para dizer Deus é Pai, só faz isso porque o Espírito Santo se move dentro dele. Eu queria que você se abrisse neste momento para sentir a presença dele. Eu imagino que ele está ficando feliz. Ele entrou triste porque há muito tempo não te via, mas bastou o pregador começar a te dar algumas palavras e você começou a se lembrar de que você só é o que é porque ele está dentro de você. O Espírito Santo é tudo que nós temos. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Robson, mude a música para mim. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada, no Velho Testamento inteiro, você vai compreender o que eu estou dizendo. Lá no Gênesis, o meu Deus arrancou o Espírito Santo da terra, e a raça de seres humanos que se levantou eram seres humanos horríveis, que não mereciam nem o olhar de Deus. Esconde lá a sua atenção. Se você ver os homens que vieram depois de Noé, os homens que construíram, por exemplo, a Torre de Babel, liderados por Nimrod. A Bíblia diz que Nimrod era um poderoso caçador, mas isso não é um elogio. A palavra poderoso caçador significa um homem violento e assassino. Nimrod foi um homem tão violento no seu tempo que matou o próprio pai para dormir com a mãe e ter filhos com ela. A raça de seres humanos que se levanta na terra sem a presença do Espírito Santo não podiam nem ser chamados de seres humanos, porque o homem que não tem a presença do Espírito Santo dentro dele, ele se iguala ao nível dos animais irracionais. Ora, uma vez perguntaram para mim: pastor, na sua mente, no seu pensamento, qual é o maior símbolo de um homem sem o Espírito Santo nessa terra? Para mim, o homem sem o Espírito Santo, ele é muito parecido com um suíno, com um porco. Pergunte por quê? Só digo se todo mundo perguntar. Você sabia que porco não olha para cima? Você nunca vai ver um porco olhar para o céu. O pescoço dele não tem articulação para isso. Ele só olha para a terra. Por isso só se mete em porcaria. Por isso só se mete em coisas sujas. Por isso gosta de lavagem. O homem sem o Espírito Santo não consegue olhar para o céu. Ele acha que ele é dono do seu próprio nariz. Ele confia na força do seu braço. Ele confia na força da sua mente. Por isso que quando tudo dá errado, ele pega e dá um tiro na orelha. Porque ele é como um suíno. Pastor, e o homem que tem o Espírito Santo, qual é o símbolo dele? Se o homem sem o Espírito Santo é um porco que só olha para baixo, o homem que tem o Espírito Santo é como uma águia que só olha para cima. O homem que tem o Espírito Santo dentro dele é como uma águia. Uma águia, quando está diante de uma tempestade, qualquer outra ave tem 3 caminhos a tomar. A ave chamada águia só tem 2.
Qualquer outra ave, quando está diante de uma tempestade, ela tem 3 caminhos: ou ela vai por cima, pelo meio, ou ela aterrissa e espera a tempestade passar. A águia não. A águia só conhece 2 caminhos: ou ela rompe a tempestade, ou ela voa por cima da tempestade. É assim o homem com o Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo é como uma tartaruga de casco para baixo e pé para cima. Já viu isso? Ela se movimenta, mas não sai do lugar. Faz o que faz e nada dá certo. Agora um homem cheio do Espírito Santo é como uma locomotiva acesa. Ou você sai da frente, ou ele te atropela. Porque a glória e a graça de Deus está sobre a vida dele. O diabo te odeia. Satanás te inveja. Porque ele sabe que para tocar em você é quase que impossível. Chega a ser um desaforo. E às vezes eu não devia, mas às vezes eu tenho pena do diabo. Quer perguntar por quê? Ele passa horas, dias, semanas, meses arquitetando um projeto. Ele é bom em projeto. Ele é o maior psicólogo do universo. Ele esteve com o primeiro homem e derrubou ele. De lá para cá ele conhece a estrutura do ser humano. Ele sabe exatamente como pegar você. Ele sabe exatamente como armar uma cilada de derrubar. E ele conhece o que está escrito na palavra: a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Ele sabe exatamente para onde você vai quando você erra. E ele vai, faz de tudo. E de repente todo o projeto dele, do nada, é destruído. Todo o projeto dele não funciona. Tudo porque em um culto como esse ele não consegue tocar mais em você. Porque o Senhor tem pena dele. Eu vou te dar os exemplos e eu quero ver se você consegue ficar sentado ouvindo. Eu vou provar para você que o diabo, quando olha para você, ele sabe mais as autoridades que você tem do que você próprio. O diabo sabe mais a força que você tem do que você próprio. Se você soubesse quem você é e a autoridade que você tem, você não ficaria de ombro caído, nem com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Vou provar para você que você é praticamente invencível. O diabo, para tocar em você, a primeira coisa que ele tem que romper é com um anjo que está do seu lado. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quem tem um anjo ao seu redor aí? Os anjos de Deus estão ao seu redor. Pastor, e se o meu anjo não der conta? Fica tranquilo, a matemática já está feita desde a eternidade passada. Caiu 1/3 dos anjos. Faz assim comigo, 3. Faz assim. Diga, caiu 1/3. Abaixa um dedo. Mostra para o seu irmão, diga, olhe para mim. Põe 3 dedos na cara dele. Diga, tinha 3/3 de anjo. Caiu 1/3. Desce um dedo. Diga para ele, sobrou 2/3. Pergunte para mim, o que significa isso, pastor? Para cada demônio que se levanta contra você, tem 2 anjos para quebrar ele no pau. Tem 2 anjos para arregaçar com ele. Segure aí. Se o seu anjo não der conta, basta ele pedir ajuda. E os demônios não tocam você. Mas supomos que os anjos não deem conta. E o demônio consiga de alguma forma romper com o anjo que te protege. O diabo vai ter o segundo problema. Pergunte qual? Há uma proteção sobre a sua vida chamada sangue de Jesus. Quem está debaixo do sangue de Jesus, o anjo da morte passa perto, passa do lado, mas não pode tocar, porque os umbrais do seu coração estão tangidos com o sangue do Cordeiro. Olhe que coisa linda. Eu disse que você é invulnerável. Você é invencível. Se o diabo vencer o anjo, ele tem que encontrar o sangue. Não há poder contra o sangue. Mas vamos fazer uma ilação aqui. Caso ele consiga vencer o sangue, que é impossível, caso aconteça isso, o diabo tem que encontrar e vencer o terceiro inimigo que ele tem. Pergunte qual? Aquilo que está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Você entendeu o que eu disse? Demônios, para romperem com a sua vida, tem que vencer os anjos que te cercam, tem que vencer o sangue que te protege, e tem que vencer o próprio Deus que mora dentro de você. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa ficar chorando, você não precisa ficar triste. A luta que você está passando não é para destruição, é para fortalecimento. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
Na vida do crente, tudo que acontece, ou acontece porque Deus mandou, ou acontece porque Deus permitiu. O diabo até queria, mas não pode tocar em você. Mas caso ele toque, aprenda: se ele romper essas barreiras, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Deus acha que tudo que você tem é pouco demais, e Ele quer te dar em dobro. Não, você não entendeu. Tudo que você tem é pouco demais. Mas como é que Deus pode multiplicar? Só pode multiplicar se Ele deixar você passar por uma luta. Viste tu, meu servo Jó, homem temente. O diabo com inveja disse: também ele tem tudo, deixa eu tirar tudo. Deus disse: tira tudo, só deixa a vida dele. Deus é sádico? Porventura Deus gosta de te ver sofrer? Não. Por que Deus deixou o diabo tocar em Jó? Porque Deus achou que Jó tinha pouco. Ele queria dar para ele em dobro tudo que ele tinha. Pastor, o que o senhor está me dizendo? Eu estou te dizendo que você não tem mais que se sentir o verme do carrapato. Você não tem que se sentir inferior a nada, nem inferior a ninguém. Quando sair por aquela porta, sai de cabeça erguida, peito estufado, pisa firme no chão, entra na rua da sua casa, chama os demônios para a briga, chuta Satanás para o inferno e reage diante do Senhor. Você crê nisso? Mão direita erguida ao céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado, por gentileza. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Não é para agarrar, com força, chacoalha. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa com força. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, para sacudir a sua família, para sacudir a sua chamada, para sacudir o seu ministério. Se você serve a este Deus, tire o pé do chão para adorá-lo. Ah, meu Deus. Sente aí. O homem perdeu o Espírito Santo no início da Bíblia. O meu espírito não estará mais com o homem. Deus, ao retirar o Espírito Santo do homem, tirou do homem o elo de ligação com o céu. O homem teve uma vida triste, vazia. O homem se tornou uma besta fera. A violência passou a fazer parte do seu cotidiano. O homem não olhava mais para o céu. E desde a eternidade passada, alguém lá no céu percebeu que o homem não podia ficar sem o Espírito Santo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jesus Cristo intercede por nós desde a eternidade passada. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha o que a Bíblia diz. Jesus, sentado à direita do Pai, olhava para a terra e via o ser humano perdido. Via os homens se matando. Via os homens promovendo toda sorte de miséria. Viram os homens tendo seus problemas e os seus desvios sexuais. Viam os filhos matando os pais. Viam os pais e as mães mantendo relações sexuais com os filhos. Viam as pessoas perdendo o brio, perdendo o bom costume. O homem virou uma besta fera. E então lá do céu, Jesus começa a interceder dizendo: papai, o homem não pode ficar sem o Espírito Santo. Nós temos que devolver. Mas Deus Pai, sempre metódico, olhando para o Filho, deve ter dito: o homem não merece o Espírito Santo. E eu imagino Jesus dizendo: pai, não podemos julgar todos pela atitude de um. Cada um é cada um. Vamos transformar a terra num laboratório. E Deus aceitou a ideia. Deus olhou para este mundo e transformou este mundo num laboratório. E Ele começou a selecionar pessoas sobre quem Ele derramaria o Espírito Santo. No Velho Testamento, só 3 categorias de homens recebiam o Espírito Santo. Eram eles: os reis, os sacerdotes e os profetas. Diga comigo: reis, sacerdotes e profetas. Olha que interessante. Deus selecionou alguns seres humanos pela atitude deles e pela função deles. Só que Deus não dava o Espírito Santo para eles de maneira deliberada. Era como se Deus pegasse um conta-gotas. Quem lembra de conta-gotas aqui? Era como se Deus pegasse um conta-gotas, pastor Jerônimo, pegasse um pouquinho do Espírito Santo, olhasse aquelas 3 categorias, rei, sacerdote e profeta, e pingava sobre eles um pouquinho do Espírito Santo, só para ver qual era a reação. Os homens cheios do Espírito Santo eram fabulosos. Tinha uns que, quando ficavam cheios do Espírito Santo, qualquer coisa na mão deles virava arma. Uma queixada de jumenta virava uma metralhadora R-15. Um pedaço de cajado virava uma chave capaz de abrir a porta do mar.
O Senhor viu que quando um homem ficava cheio do Espírito Santo, ele operava e obrava no Senhor. Ele fazia coisas extraordinárias. Um homem cheio do Espírito Santo, depois de matar um gigante, que é um ato truculento, e mostrar a cabeça dele para todo mundo, depois que lavava a mão do sangue e tirava dele aquele ranço, ele enfiava a mão na sacolinha dele, pegava um instrumento de cordas que ele fez, dedilhava e começava a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu imagino Deus Pai se alegrando e dizendo: filho, você tem razão. Nem todos os homens são iguais. Alguns merecem ter a presença do Espírito Santo. E Deus transformou o Velho Testamento inteiro nesse grande laboratório. Teve um dia que teve um homem a quem Deus tinha dado muito do Espírito Santo. Ele se cansou porque foi muito pesado conduzir a sua nação inteira até a terra de Canaã. Um dia ele chegou diante da sua família e reclamou: não dou conta mais. O sogro dele olhou para ele e disse assim: Moisés, se você não dá conta, reparte a carga. Escolhe aí no meio da congregação homens em quem você confie e reparte a carga com eles. Moisés achou a ideia bonita, mas ele era só um empregado. Ele marcou uma reunião com seu patrão, subiu ao alto da montanha e disse: papai do céu, o meu sogro Jetro me deu uma ideia. Como eu não estou aguentando a carga, ele falou para eu repartir. E eu trouxe aqui uma lista. Nessa lista, pai, tem aqui 70 nomes. 70 nomes de homens que eu acho que o senhor pode usar. Deus gostou da ideia e disse assim para ele: Moisés, vou fazer isso. Eu vou levantar 70 homens. Todavia, eu não vou dar para eles uma experiência nova. Eu vou retirar do que eu te dei e vou repartir com eles. Você crê em transferência de unção? Vou falar de novo. Você crê em transferência de unção? Eu também creio. Moisés subiu ao alto da montanha, levou a lista com os 70 nomes. O Senhor Deus retirou do espírito que estava em Moisés e repartiu com 70 homens no meio da congregação. A Bíblia diz que dentro da congregação de Israel tinha 68. Quantos? E os 68, quando ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar e a dançar. Só que 2 dos 70 estavam do lado de fora do arraial. A Bíblia fala o nome deles: Eldade e Medade. Os 2 estavam do lado de fora do arraial. E quando receberam o Espírito Santo, eu não sei se eles estavam capinando, pescando, vendendo, comprando. Quando o Espírito que saiu de Moisés entrou dentro dos 2, os 2 começaram a saltar e começaram a profetizar e começaram uma dança espiritual, só os 2 sozinhos. Fizeram um culto, só aquelas 2 almas. Estava passando no meio daquele caminho, justo naquela hora, um crente enxerido, que aqui em Minas Gerais não tem. Só tinha lá em Israel e na igreja que eu pastoreio. Lá onde eu pastoreio está cheio. Crente que, pelo amor de Deus, nunca tem nada, e quando vê alguém recebendo, ao invés de ir ajudar, sai falando mal. A pessoa tem a língua maior do que a minha gravata. O espírito que está sobre eles é um espírito maligno. O homem viu os 2 pulando cheios do Espírito Santo e profetizando. Ao invés de se juntar com eles e querer receber também, saiu correndo para dedurar, cagueta. Foram até Moisés. Quando chegou perto de Moisés, esbarrou em Josué. Josué põe a mão na espada e diz: o que é que você quer? E ele diz assim: olha, tem 2 crentes lá do lado de fora do arraial profetizando, dando escândalo. O que as nações vão dizer? Que somos loucos. Josué entrou na sala onde estava Moisés e disse: Moisés, tem 2 homens do lado de fora de Israel. Eles estão pulando e profetizando. Está o nome dos 2 aqui, ó, Eldade e Medade. O que é que você quer que eu faça com eles? Mando matar, prender? Josué olhou para Moisés e viu o velho Moisés ficar de pé, abrir um sorriso e falar assim: ah, Josué, quem dera não só os 2, quem dera não só os 68, quem dera todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. Ei, olha que interessante. Naqueles dias do Velho Testamento, os homens não tinham o Espírito Santo como amigo. O Espírito Santo visitava e saía. O Espírito Santo não habitava, ele visitava. Diga comigo, ele não habitava, ele visitava. A Bíblia diz que um dia os profetas queriam profetizar. Profeta Eliseu queria profetizar. Sabe aquele dia que você acorda com vontade de cantar, de adorar a Deus? Que lá debaixo do chuveiro você encarna uma Cassiane e começa a gritar: Deus não rejeita a oração,
Oração é alimento. Sabe aquele dia que você está desse jeito? Não é que o Eliseu resolveu ficar cheio do Espírito Santo, mas não podia. Ele queria profetizar e a boca dele travou. Então ele foi lá no arraial, chamou um tecladista, chamou um tangedor, chamou alguém que tocava um instrumento, disse para ele: toque um instrumento, toque. Eliseu ficou atrás dele. Vai, toca. Quando ele começou a tocar, o céu foi se rasgando. Quando o céu abriu, Eliseu viu, Eliseu fez assim, ó: Deus, eu quero profetizar. Você não entendeu? Vou falar de novo. Eliseu queria profetizar, mas não tinha inspiração. Então, sábio, ele fez alguém tocar uma música para Deus. Toca. O louvor abre o céu. Quando o louvor abriu o céu, Eliseu pulou na frente: ei, Deus, eu quero profetizar. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel passou 2 horas. Quantas horas? Na beira do rio Quebar, desse jeito, ó. De onde você acha que o salmista tirou a expressão: abre a tua boca porque eu a encherei? O profeta ficou com a boca aberta. Pergunte para quê? Queria profetizar, mas não podia, porque o homem não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava, ele visitava. Ele vinha, tocava. Quando o homem achava que estava cheio, ele saía. Tem gente que pensa que Sansão era um homem forte, parecido com Arnold Schwarzenegger, bíceps avantajados. Não, a força dele não estava nos braços. Pelo que eu leio da Bíblia, ele devia ser gordo, barrigudo, porque era cachaceiro. Enchia a cara de cachaça. Vai ver ele na cidade de Gaza, bebeu até dormir. A força dele não estava nos bíceps. A força dele estava em uma promessa. Mesmo bêbado, à meia-noite, tinha promessa, o infeliz. Mesmo bêbado, trancaram os portões da cidade, mas tinha promessa, o infeliz. Deus olhou do céu e disse: mesmo bêbado tem promessa. Espírito Santo, pega ele. O Espírito Santo desceu em Sansão. Ele levantou meio bêbado, deu uma olhadinha, estava tudo fechado. Ele viu o portão da cidade. Não era igual o portão da sua casa, era uma cidadela. Um portão que pesava no mínimo umas 3 toneladas. Já assistiu aqueles filmes antigos? As cidades cercadas, aquele portão gigante, os soldados ficam ali. Era daquele jeito. Pois Sansão foi para cima daquele portão. Ao invés de quebrar e jogar fora, ele agarrou o portão e arrancou e pôs no ombro. E saiu andando. Eu acompanhei a trajetória na Bíblia. Ele não foi em linha reta. A Bíblia diz que ele subiu uma montanha com 3 toneladas nos ombros. Ele subiu uma montanha. E eu fui acompanhando só para ver no que ia dar. Lá, uma distância de 10, 15 quilômetros no alto da montanha, ele joga o portão fora. Era Deus dizendo assim: quem está cheio do Espírito Santo, se a porta estiver fechada, ele arranca e joga fora, para nunca mais a porta ficar fechada. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Agora olhe para mim. Eu estou no Novo Testamento. Eu estou no tempo da graça. O homem perdeu o Espírito Santo, mas Jesus devolveu. O homem ficou vazio. João, quando chegou na terra, os homens olharam para ele e disseram assim: tu és o Messias? Ele disse: não, eu batizo com água, mas vem um aí que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um dia os discípulos estavam andando ao lado dele. Ele ressuscitou, deu uma olhadinha para a cara deles e disse: agora vocês já estão prontos. Ele parou e fez assim para eles: ei. Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Naquele momento os discípulos foram lavados. Existem 2 maneiras de ter o Espírito Santo. Abre a mão direita, acompanhe, diga: a primeira é aqui. Bate no peito. Olha para o seu irmão e diga: a primeira é aqui. Você pode ter o Espírito Santo dentro. Diga: isso é para salvação. Agora tem a segunda forma. Pergunte qual? Acompanhe a mão, tire a mão daqui. Aqui. Aqui é sobre. Aqui é autoridade e revestimento. Acompanhe a minha mão. Aqui você está vestido. Aqui você está revestido. Aqui você está salvo. Aqui você está salvo e ungido para a batalha. Aqui é para todo mundo. Aqui é só para quem pede.
Não, você não entendeu nada. Vou falar de novo. Aqui qualquer um pode ter. O Espírito Santo aqui dentro qualquer um pode ter. É o sopro. Todos estão salvos, mas não basta ser salvo. Tem um upgrade. Você pode ser crente, vir para a igreja, ser cheio do Espírito Santo e salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. Mas o Senhor te faz um desafio. Quer mais? Então eu vou te dar o Espírito, além daqui, vou te dar aqui. Aí você vai falar em línguas, profetizar, interpretar as línguas, expulsar demônios, vai curar os enfermos, vai operar com sinais, prodígios e maravilhas, vai mostrar para esse mundo que mesmo sendo de carne e osso, você pode operar com poder e glória nessa terra. Eu estou pregando para um exército aqui em Belo Horizonte nesta manhã. Esses homens e mulheres que estão na minha frente nunca mais serão os mesmos. Depois desta santa ceia, eu queria ver o diabo encarar você. Ele vai se levantar para cair. Só quem está cheio do Espírito Santo, dê um grito para acordar Belo Horizonte. Pegue na mão de quem está do seu lado. Vê se o irmão está cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu vejo? Veja o que ele fala. Dê uma olhadinha nos lábios dele, vê se ele está dando glória a Deus ou se ele está mascando essa desgraça desse chiclete. Vê se os pés dele estão parados ou se ele está batendo o pé no chão dizendo: essa terra é minha. Vê se a mão dele está frouxa ou se ele está apertando a sua mão. Crente cheio do Espírito Santo não leva afronta para casa. Crente cheio do Espírito Santo não aceita derrota. Quem está cheio do Espírito Santo reage. Você crê em milagres? Segure a mão do seu irmão, vou terminar aqui. Você crê em milagres? Eu profetizo que quando você for para casa hoje, adorando a Deus e conversando com o Espírito Santo, você vai se lembrar que você não tem sobre si um conta-gotas. Ele veio morar dentro de você e te deu uma fonte de água viva. Não é mais gotas, agora a água viva jorra de dentro de você. Por onde você passar, a sua sombra curará os enfermos. Por onde você passar, o seu olhar vai transformar vidas. Por onde você passar, vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Se você acredita nisso, aperte a mão do seu irmão e solte um brado de vitória. Um brado de vitória. Senhor, se tem alguém aqui batizado com o Espírito Santo, renova ele, renova ela. Se tem alguém que fala na língua do céu, Pai, deixe eles orarem em outras línguas agora. Se houver alguém que não fala, mas que quer, batiza com o Espírito Santo agora, nos 4 cantos do templo dos anjos. Agora! Solte a mão do seu irmão, levante a mão direita bem alto e diga comigo: Deus me dá poder e autoridade. Diga em nome de Jesus: todos os demônios que me esvaziaram, que me venceram, machucaram, roubaram a minha família, roubaram os meus projetos, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Quando você pisar em cima, você vai começar a orar em línguas. Você vai abraçar pelo menos 2 pessoas e vai dizer a elas: você está cheio do Espírito Santo. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você. 2, quem viver verá, para ver os sinais que vão te seguir depois desta manhã. 2,5, Belo Horizonte é a capital do avivamento desse meu país. 3, jogue no chão, pise em cima e ore em línguas e abrace. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, Abrace do seu lado. Sabe viver. Você está cheio do Espírito e onde Santo. estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Quem está cheio do Espírito Santo? Senhor, eu encerro este pequeno sermão te agradecendo, porque Tu és real, Tu és verdadeiro. E eu profetizo que este dia será um dia especial. E esta semana será uma semana de surpresas e milagres, porque o amigo Espírito Santo caminhará conosco. E só quem crê dá mais um grito de glória a Deus. E tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Amém? Alguém está sentindo Ele aqui ainda? Pastor, tem algum segredo para eu receber o Espírito Santo? Tem. O Espírito Santo é como um beija-flor. Beija-flor só vai em flor aberta. Beija-flor só vai em flor aberta e que tenha mel dentro dela. Cheguei esses dias na casa da minha mãe, estava na varanda e ela pendurou um monte de esses negocinhos de água. Daqui a pouco, deu uma certa hora do dia, encheu de beija-flor. Eu falei, mãe, o que eles vêm fazer aqui? É só por causa da água? Ela disse, não, tem um segredo. E eu falei, qual é? Ela falou, coloque o dedo na água e põe na boca. Estava docinho. Ela falou assim, eu coloco açúcar. O Espírito Santo é como um beija-flor. Ele vem num culto como esse e procura flores abertas. Ficar com essa cara